Há cerca de 20 mil anos, o planeta que conhecemos hoje estava no auge de uma era de extremos. O frio não era apenas intenso, era impiedoso, capaz de transformar florestas inteiras em desertos brancos e congelar rios até o fundo. Ventos cortantes percorriam continentes, espalhando partículas de gelo como lâminas invisíveis. Esse período, chamado de último máximo glacial, atingiu seu auge entre 26 e 19 mil anos atrás. Gigantescas geleiras, algumas com mais de 3 quilômetros de espessura, cobriam vastas regiões da América do Norte, Europa e Ásia. O peso desse gelo era tão grande que deformava a crosta terrestre. O nível dos oceanos estava a cerca de 120 metros abaixo do atual, revelando imensas extensões de terra que hoje repousam submersas. Entre elas, a famosa Ponte Terrestre de Bering, que ligava a Sibéria ao Alasca e permitiu migrações de animais e humanos para novas terras. As estações eram mais extremas, com verões curtos e invernos intermináveis. Tempestades de neve podiam durar dias e a luz solar era fraca e rarefeita. A vegetação estava restrita a gramíneas resistentes e arbustos esparsos. As árvores só sobreviviam em pequenas faixas mais amenas, longe do domínio das geleiras. Era um planeta que parecia estar se retraindo, voltando a um estado primitivo. E mesmo assim, a vida encontrava formas de resistir, incluindo a nossa espécie. Nesse mundo implacável, 3 espécies humanas coexistiam em diferentes regiões. Homo sapiens, já espalhada por vários continentes, Neandertais, robustos e adaptados ao frio com corpos musculosos e narinas largas para aquecer o ar gelado. Denisovanos, misteriosos e pouco conhecidos, cujos fósseis foram encontrados principalmente na Sibéria. Todos enfrentavam os mesmos desafios: frio extremo, escassez de alimento e a necessidade de constante adaptação. As migrações eram constantes. Pequenos grupos nômades seguiam as rotas dos animais, buscando regiões onde a água permanecia líquida e a caça era abundante. Nessas terras geladas viviam criaturas impressionantes: mamutes lanosos, rinocerontes lanosos, bisões dos estepes, alces gigantes e predadores como lobos de Irê, ursos das cavernas e tigres dente de sabre. Curiosamente, os mamutes não eram apenas fonte de alimento. Seus ossos e presas serviam como estrutura para construir abrigos resistentes. O frio extremo exigia criatividade. Onde não havia cavernas, os humanos erguiam tendas de peles costuradas com tendões, sustentadas por ossos gigantes ou troncos. Algumas escavações revelaram verdadeiras casas feitas com ossos de mamute, cuidadosamente organizados para bloquear o vento. No interior, o chão era forrado com peles e camadas de grama seca para isolamento. A vestimenta era tão importante quanto o abrigo. As roupas eram compostas por várias camadas: pele de rena para isolamento, couro grosso de alce ou boi almiscarado como barreira contra o vento e até botas recheadas com ervas secas para manter os pés aquecidos. Estudos mostram que essas roupas podiam ser tão eficazes quanto equipamentos modernos de frio extremo. O fogo era o coração da vida. Não servia apenas para cozinhar e espantar predadores, mas também para moldar ferramentas, trabalhar ossos e aquecer pedras, que depois eram colocadas sob peles para manter o calor durante a noite. Em torno da fogueira, histórias eram contadas, crianças aprendiam habilidades essenciais e alianças eram reforçadas. As ferramentas também evoluíram. Além das lanças e facas de pedra lascada, surgiram lâminas compostas, unindo madeira, pedra e ossos, com resinas naturais. Armadilhas engenhosas e dardos arremessados com propulsores aumentavam a eficácia da caça. Essa inventividade mostrava algo fundamental. A mente humana não apenas reagia ao ambiente, mas antecipava o futuro. A vida em grupo se tornou mais complexa. Cuidar dos feridos e idosos não era apenas compaixão, era uma estratégia de sobrevivência, já que cada indivíduo era portador de conhecimento.
Os mais velhos guardavam memórias de rotas migratórias, hábitos dos animais e sinais do clima. E havia mais, sinais claros de espiritualidade. Sepultamentos com objetos e pigmentos vermelhos indicam que já havia crenças sobre a vida após a morte. Pinturas rupestres, como as encontradas em Lascaux e Chauvet, retratam animais com detalhes impressionantes. Algumas teorias sugerem que essas imagens eram parte de rituais para garantir sucesso na caça. Curiosamente, os registros indicam que, mesmo sem agricultura, já existia uma forma primitiva de planejamento alimentar: armazenar carne e gordura congeladas em locais específicos, protegidos de predadores, para consumo durante o inverno mais rigoroso. Quando as geleiras começaram a recuar, milhares de anos depois, as paisagens mudaram radicalmente. Florestas retornaram, rios descongelaram e novas rotas se abriram. Os descendentes daqueles sobreviventes se espalharam pelo mundo, levando consigo não apenas técnicas de caça e construção, mas também histórias, crenças e habilidades que moldaram o futuro da humanidade. A última era glacial não foi apenas um período de resistência. Foi um laboratório de evolução cultural, tecnológica e social. Cada ferramenta aperfeiçoada, cada abrigo construído e cada história contada ao redor da fogueira moldaram as bases da civilização. Hoje, ao olhar para esse passado, percebemos que nossos ancestrais não eram simples homens das cavernas. Eles eram engenheiros do improviso, mestres da cooperação e pioneiros da imaginação. O que nos trouxe até aqui não foi apenas a força física, mas a capacidade de pensar juntos. E nesse sentido, cada um de nós ainda carrega um pedaço daquela era gelada, uma memória silenciosa de que, diante dos maiores desafios, somos capazes de criar, adaptar e sobreviver. Assim como nossos ancestrais precisavam uns dos outros para sobreviver às eras mais desafiadoras, este canal também precisa de você para continuar essa jornada pelo passado. Se você gostou dessa viagem no tempo, deixe seu like. Isso mostra que você quer mais histórias como essa. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Dessa forma, você não perde nenhum episódio dessa saga que conta não apenas a história da Terra, mas também a nossa própria história. Juntos, vamos manter viva a chama do conhecimento, assim como o fogo que um dia aqueceu a primeira humanidade.